Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Putz Bits e no vídeo de hoje vamos dar sequência à leitura da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com os comentários de Paulo Alves Franco. 26º artigo. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitando os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º dessa lei. Parágrafo 1. É vetado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de base de dados a que tenha acesso, exceto comentário. O poder público, que compreende todos os órgãos públicos federais, estaduais, distrital e territorial que administram a política do país, o poder público está proibido de transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de base de dados a que tenha acesso, exceto nos casos dos incisos 1, 3, 4, 5 e 6 do parágrafo em comento, porque o inciso 2 foi vetado pelo Presidente da República. 1. Em casos em que a execução descentralizada de atividade pública que exige a transferência exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado dispostos na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 2 aqui foi vetado. O veto é uma prerrogativa do chefe do executivo, devendo ser devidamente justificado, mas pode ser derrubado pelo legislativo se ele e os legisladores não concordarem. Depois de derrubado, o veto disposto vetado tornará a surtir efeitos legais com eficácia jurídica. 3. Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições dessa lei. 4. Quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, ou incluído pela Lei 13.853 de 2019. 5. Na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades, incluído pela Lei nº 13.853 de 2019. Parágrafo 2. Os contratos e convênios que trata o parágrafo 1 desse artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Compete à autoridade nacional tomar conhecimento dos contratos e convênios que traga o parágrafo 1 do artigo em comento, que não pode deixar de ser comunicados pelo poder público. Então, pessoal, essa foi a leitura do 26º artigo da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e te aguardo no próximo artigo.